Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui hoje, dia 22/1/2024. Faz um tempinho que eu não gravo vídeos, né? Até porque estamos agora com 2 filhinhos em casa, pequenos. Isso dá muito trabalho, mas estamos felizes. Começando o ano aí e já com o primeiro desafio, sobretudo para aqueles que estão aí no ensino médio, no terceirão, que farão aí a redação dos 200 anos do Senado, os desafios para o futuro da democracia, que é o tema do projeto Jovem Senador 2024. É o tema que veio bem a calhar aí, né? O nome do programa é Jovem Senador, e nós temos aí 200 anos, né? Comemoração de 200 anos da Constituição de 1824, que é a primeira Constituição que trata de um Senado no Brasil. Então, de fato, é um tema que vem bem a calhar. Então, espero que eu possa ajudar com dicas bem precisas, né? Lógico que poderiam ser ditas outras dicas, poderiam ser faladas de outras dicas, mas eu creio que essas que eu vou passar para vocês já ajudará vocês a ter um suporte teórico para a redação, escrever melhor, beleza? Peço perdão pelos meus slides aí, né? Sabe que eu sou técnico em fazer slides, os slides bem elaborados, né? Letra preta e fundo de uma cor só. Mas, como diz um aluno meu, se dá para ler, é o que importa. E o resto que se lasque, né? O importante é entender. Beleza, galera? Então, vamos em frente. Vamos lá. Bom, então, dicas teóricas para a redação. Por que dicas teóricas para a redação? Primeiro porque as dicas de gramática, de concordância verbal, do formato da redação em si, caberia muito mais a um professor de português. Não que eu não possa ajudá-los nisso, claro que eu poderia ajudá-los. Mas como eu sou da história, então fica mais fácil para mim ajudá-los, até porque o tema é bem relacionado à história do Brasil, né? São 200 anos de história do Senado. Então, eu creio que as dicas teóricas são mais importantes. E uma coisa interessante que eu vou dizer para vocês é o seguinte: por se tratar de um tema histórico, vocês não precisam se desesperar com datas, não, isso é importante, claro que é. É importante, mas o mais importante é vocês saberem, a grosso modo, que o Senado brasileiro não foi sempre da mesma forma como é hoje. Não teve a mesma composição que tem hoje, os senadores não eram eleitos da mesma forma como são eleitos hoje, né? Não havia a mesma liberdade que se tem hoje. Então, tudo isso é importante você citar, né? Só que, lógico, é importante aí sim estudar um pouco dessas transformações. E aí, algumas dicas valiosas para vocês. Bom, o primeiro ponto que eu coloquei ali, ó. Fazer um breve levantamento de alguns dados históricos relacionados ao Senado. Como assim, professor? Veja só, o Brasil, tá, ao longo da história, teve 7 constituições. Nós estamos na 7ª Constituição. Tá? Só por aí você já deve perceber que o Brasil sempre foi tumultuado politicamente. E dá para compreender o porquê que nós estamos na situação que nós estamos, né? Um país que teve 7 constituições em 200 anos, certamente é um país que não teve estabilidade política para mudar tantas vezes de constituição assim. De todo modo, isso nos interessa muito para o tema da redação desse ano, porque a forma como o Senado vem sendo tratado em cada constituição se alterou. Eu vou dar um exemplo de uma só, em comparação com a atual, e fazer essa comparação de como era o Senado e como é hoje, é interessante. Você cite uma diferença na redação, já vai demonstrar que você tem algum conhecimento teórico. Por exemplo, na primeira Constituição, a de 1824, como que funcionava, por exemplo, a eleição para o Senado? Primeiro, para você ser candidato ao senador, você tinha que comprovar uma determinada renda anual. No caso, 800 mil réis, que era um valor considerável. Então, pouquíssimas pessoas podiam, né, se candidatar para a vaga de Senado. Era necessária uma determinada idade também.
né? Os mais jovens não podiam ser eleitos senadores. Inclusive, até a palavra senador, né, vem de senhor, né, de velho, tem essa referência à idade, vamos dizer assim, que vem desde a antiguidade, né? Se você pegar, por exemplo, o Senado lá na época do Império Romano, ele só era ocupado por idosos, homens com mais de 60 anos. A mesma coisa acontecia na Jerúsia, em Esparta também, né? Eram os mais idosos. Então, esse termo Senado, ele vem lá da antiguidade, tem a ver com essa questão da idade, e a primeira Constituição de 1824 deixou isso bem, bem evidente, né? Não me falha a memória, era 45 anos, tá? Posso estar falando besteira aqui, mas a princípio era isso. Mas, de todo modo, não é o mais importante saber isso. O fato é que eram poucas pessoas, sobretudo pela questão da renda. A questão da renda era muito importante, né? Então, você tinha que ter, no mínimo, 800 mil reais. Só que não bastava isso. Mesmo que você fosse eleito, o que a Constituição dizia lá em 1824? Cada província elegia 3 senadores. E o imperador, fazendo uso do poder moderador e do seu poder, o poder que a Constituição dava ao imperador, escolhia entre essa lista eleita de 3 senadores, um senador de sua preferência. E esse passava a ser o representante da província. Então, cada província tinha o seu senador, mas, em última instância, ele era escolhido pelo imperador. O povo elegia 3, o imperador selecionava um. Muito diferente do que é hoje, né? Hoje nós votamos nos senadores e dependendo da eleição, porque o cargo é de 8 anos, né? Normalmente em uma eleição são eleitos 2, em outra eleição, 4 anos depois, é eleito 1. Mas, de todo modo, aquele que atingiu o maior número de votos é aquele que vai representar o Estado. Naquela época era diferente. Então, essa é uma diferença marcante, muito marcante, né? Do Senado daquela época para o Senado atual, né? Onde os senadores mais votados são aqueles que, de fato, ocuparão o cargo. Hoje nós temos mais senadores, evidentemente, temos até um número de estados maior do que na época havia o número de províncias. Eu dou um exemplo aqui do estado do Paraná, por exemplo. Quando aconteceu a independência do Brasil, o Paraná como estado não existia, né? O Paraná era uma comarca de São Paulo. Depois de 1853, o Paraná passou a ser independente. Aí surgiu a província do Paraná. E o estado do Acre, por exemplo, Tocantins e outros, só passaram a existir depois, no século XX. Então, são estados mais novos, mais jovens. Hoje nós não chamamos de província, chamamos de estados. Então, são coisas que são importantes vocês terem em mente. Mas uma outra dica importante ali, indicar qual o papel do Senado atualmente, seus poderes e limites. Qual é o poder do Senado hoje, comparado com constituições anteriores? Então, por exemplo, hoje, o presidente do Senado é o chefe do Congresso. No caso, o presidente atualmente é o Rodrigo Pacheco, né? Mas, independente de nome, o presidente do Senado é o presidente do Congresso. O que é o Congresso? É a junção das duas casas, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados. Quando acontece uma reunião extraordinária, é reunido o Congresso Nacional, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, para decidir uma outra situação. Então, quem preside a casa é o presidente do Senado. Então, veja que o Senado é a Câmara maior. Nós temos no Brasil um sistema bicameral. E o Senado ocupa, então, essa Câmara maior. O número de senadores comparado aos deputados é menor, evidentemente, até porque o mandato do senador é de 8 anos. E o mandato dos deputados atualmente é de 4 anos. Então, existe essa diferença. E aí, vocês podem citar até uma diferença para o Senado do Império, por exemplo. No Império, uma vez eleito e escolhido pelo imperador, tinha que ser eleito pela província e escolhido pelo imperador, como eu falei, o Senado era vitalício. O tiozinho ficava no Senado lá até bater as botas, até morrer. Né? Como acontecia em outros países também, em outras regiões, o Senado era vitalício.
tá? Depois que o senador de uma província morria, fazia-se novamente eleições, escolhia-se novamente 3 e o imperador selecionava 1, tá? Então é uma diferença muito grande. Hoje o Senado não é vitalício. Depois de 8 anos, o senador não pode concorrer mais. Ele pode concorrer para outro cargo. Ele pode concorrer para outra esfera de poder, mas não mais para o Senado. Tá? Algumas outras atribuições do Senado pode propor leis, né? Vota também na aprovação de leis que depois vão para o executivo para serem sancionadas, pode derrubar medidas provisórias do presidente da República, né? Fazer voltá-las ao presidente. Tem várias atribuições que vocês podem citar, né? E tudo isso é importante para a democracia. Se o tema tem a ver também com os desafios para a manutenção da democracia, você pode citar isso. O Senado ele tem um poder de limitar o poder tanto do presidente da República como do STF, por exemplo. É o Senado que pode propor impeachments. Nossa, por que eu falei impeachment? Impeachment, olha a palavrinha do Jânio. Impeachment de ministros do STF. Só o Senado pode fazer isso. Só o Senado tem o poder de frear, portanto, um autoritarismo por parte do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Né? Tanto que está em muito debate hoje em dia, né? Se o Senado fará isso um dia ou não, né? Mediante alguns supostos abusos que podem estar ocorrendo. Então, isso é também uma atribuição do Senado. Então, o Senado tem algum poder, sim. E esses poderes são harmônicos e são, como que eu posso dizer, pesos e contrapesos, digamos assim. É para equilibrar o sistema democrático. Não é para o Senado fazer uso a torto e direito, mas nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário. O Senado ocupa o legislativo. O legislativo, além de aprovar leis, tem o papel de fiscalizar o poder executivo e também o judiciário. E os outros poderes também. Um fiscaliza e ajuda o outro, né, na aprovação de leis, e o STF, por exemplo, na fiscalização se as leis aprovadas são constitucionais ou não. Então, isso é um sistema, para o sistema democrático funcionar, esses 3 poderes têm que estar funcionando harmonicamente, ok? E o Senado tem um papel importantíssimo para a manutenção, para a manutenção da democracia. Bom, terceiro ponto ali de uma dica teórica. Indicar de que forma o poder senatorial pode contribuir para a manutenção do Estado democrático e de direito. Bom, aqui nós temos que saber o significado da palavra Estado democrático e de direito. Né? Tem muito com o que eu já falei, mas é importante saber isso aqui. Estado democrático. Democrático, lembre lá, do grego, democracia, demo, povo, e kratos, poder. A junção das duas palavras gera o quê? O significado poder do povo. Então, democracia, em linhas gerais, é poder do povo. Então, o Senado tem importância no seguinte sentido. O Senado, ele é eleito pelo povo. Como não tem como todo mundo participar diretamente, como acontecia em Atenas, nós somos mais de 200 milhões de habitantes, é óbvio que nós elegemos alguns representantes. E os senadores fazem parte, na instância federal, de nos representar. Então, veja, eles representam o povo. Então, eles são muito importantes para a manutenção da democracia. Se nós não pudéssemos escolher os nossos senadores, se eles fossem indicados por alguém, nós viveríamos um sistema provavelmente ditatorial, né? Então, o Senado manter essa prerrogativa da eleição é muito importante. E o Senado faz isso como? Averiguando se o judiciário, o executivo, por exemplo, não estão tentando romper com o Estado democrático. Não estão tentando mudar essas regras. O Senado tem esse poder de fiscalizar. Né? Bom, então, Estado democrático tem que ver. Democracia tem a ver com isso. Participação popular, através do voto, liberdade de expressão, liberdade de imprensa. E para tudo isso, o Senado pode legislar, pode criar leis para a manutenção dessa ordem, para o cumprimento desses direitos, né? E tudo mais. E o que é o Estado de Direito, que muito se fala hoje em dia? Então, Estado democrático, liberdade de votar, se expressar, ir e vir, etc.
poder do povo. E direito. Estado de Direito diz respeito ao quê? Que todas as pessoas estão sob a égide de uma mesma lei, certo? E, portanto, tem direito de defesa, tem direito de ter, por exemplo, uma coisa tão simples, tão óbvia, um advogado caso seja acusada pelo Estado. O Estado, portanto, não pode fazer uso do seu poder para punir como ele quiser as pessoas, como acontece numa ditadura. Ele não pode nem abrir investigação por conta própria, tem que ter denúncia do Ministério Público, aceita, essa denúncia, depois de aceita, vai para as instâncias de investigação, começa-se essa investigação, certo, etc e tal. Aliás, a polícia investiga, perdão, manda para o Ministério Público aceita ou não a denúncia, é feita a denúncia, depois dessa denúncia, a pessoa, o cidadão, vai ter se for considerado culpado, etc e tal, vai ter, pelo procurador do Ministério Público, vai ter um julgamento, tem direito a um advogado, a ampla defesa, a recorrer em várias instâncias, etc e tal. E esse direito, ele é muito importante. Vamos supor que você é acusado de ter, sei lá, promovido um golpe de Estado, como está muito na moda aí, né? Falar, né? Sei lá, promoveu uma organização, está planejando um golpe de Estado, etc e tal. Ou você foi acusado disso, certo? Se vivêssemos uma ditadura, você simplesmente seria preso e acabou, certo? Ah, não, o ditador, qualquer ameaça, ele sai prendendo as pessoas sem direito à defesa, etc e tal. Agora, se nós estamos no Estado Democrático de Direito, você pode até ser preso preventivamente, se você for considerado uma ameaça contra as investigações, etc e tal, mas você tem direito a ter acesso aos autos do processo, ter acesso ao porquê você está sendo investigado, ter acesso a advogados, ter acesso a um julgamento justo, né, transparente, tem direito a recorrer depois, a verificar se não houve alguma falha no processo, etc e tal. Então, a denúncia não significa punição já de cara. Então, isso é muito importante. Nós estamos vendo aí essa polêmica toda em relação ao que aconteceu no Brasil nos últimos anos, né? Eu não vou entrar no mérito, tá? Porque eu não quero gerar polêmica aqui, mas muito se discute se o judiciário não está sendo autoritário ou não, né? Tem advogados que estão reclamando aí que não estão tendo acesso aos autos do processo, muitos estão sendo presos sem saber o porquê. Então, são situações que podem estar acontecendo, mesmo no Estado democrático. E se isso for verdade, isso é um risco para a democracia. Aí cabe ao Senado intervir. Mas não se preocupe em colocar isso na redação, tá? No tema atual, porque pode gerar uma polêmica, vocês podem se embananar. Então, façam essa análise que eu fiz aqui com vocês, tá? Saber alguns aspectos do que mudou, indicar o papel do Senado atualmente, saber esse papel de acordo com a Constituição de 1988, que é a nossa última Constituição, inclusive dar uma lida lá nos pontos que tratam do Senado, é interessante. Assim como se faz nas outras constituições, só clicar lá num PDF, por exemplo, na internet, clica a palavra Senado, né? E vai pesquisando lá. Indicar de que forma o poder senatorial pode contribuir para a manutenção, igual eu falei, né? Fiscalização, propostas de leis que garantem a democracia, fiscalização do poder executivo, judiciário, etc e tal. Beleza? Meus amores, essas são dicas, não são todas as dicas, não são talvez as melhores, mas é aquilo que eu acho que é o suficiente para vocês conseguirem fazer uma ótima redação, tá? Na parte teórica, tá? Então, não me responsabilizo de maneira alguma em ajudá-los na parte gramatical, né, das regras textuais, isso aí cabe a vocês estudarem também a parte. Muito bem. Como eu sempre faço, eu não posso deixar de fazê-lo, eu sou um professor cristão, eu gosto de, ao término das aulas, fazer uma reflexão, independente da sua crença ou não, se ela for válida para você, amém. Que bom. Se não for válida, tudo bem também. Espero ter ajudado da mesma forma. Então, os Salmos 27, Salmos do rei Davi, diz assim:
Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Davi aqui estava enfrentando um problema político e militar, né? Israel, na verdade, estava em guerra com povos vizinhos, e esses povos estavam tendo auxílio dos assírios, que possuíam os famosos cavalos de guerra, né? Aquelas carroças puxadas por cavalos, evidentemente, e que no campo de batalha, na época, era como se fossem tanques de guerra, faziam toda a diferença. Você podia colocar arqueiros lá em cima, você podia colocar lanceiros, você podia colocar lâminas nas rodas, você podia fazer um estrago no exército inimigo se você tivesse alguns carros de guerra. E os assírios ofereceram vários carros de guerra para os inimigos de Israel. E Davi estava prestes a guerrear. E Israel não tinha. Israel sempre teve como que eu vou fazer, um armamento até inferior aos povos ao redor. Mas o rei Davi fez essa oração. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Então, carros e cavalos aqui é dessas carroças de guerra, vamos dizer assim, né? Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Lembrando que Davi é o mesmo que já tinha vencido Golias. Então, Davi sabia que o armamento, hoje ele é muito importante, sempre foi, mas o mais importante, na visão de Davi, para enfrentar os inimigos, era ter Deus ao seu lado. Tudo o que aconteceu no Velho Testamento é uma sombra do que ocorre hoje, mas no mundo espiritual, tá? Eu não estou falando para você pegar em arma, para você sair guerreando com os teus inimigos, não é isso. Nossos inimigos hoje são espirituais, né? Para aqueles que creem, sabem o que eu estou falando. São espirituais. Então, todos os dias nós sofremos sugestões, tentações, pessoas são literalmente usadas pelo mal para nos aliciar, para tentar nos corromper moralmente. No caso da política, eu creio que existem até lutas espirituais também no reino político. Temos bons políticos, maus políticos, temos boas leis, péssimas leis, temos políticos que prejudicam o povo, mas tudo isso eu creio que é só uma ponta do iceberg. Existe sim uma batalha espiritual por trás de tudo isso, né? Não estou falando para sair pregando o Estado teocrático, não é isso. Mas saber que na nossa vida individual, o mais importante é nós termos Deus, independente de quem está no governo, independente de como se governa. Se nós temos Deus, as nossas batalhas individuais, nós vamos conseguir vencer sim. Porque Deus é conosco. Deus nos dará força quando você estiver em depressão, quando você estiver numa situação difícil financeiramente, quando os pais de vocês estiverem em briga, em situações de conflito, algum problema com droga na família. Eu não sei como é que será solucionado esse problema, etc e tal. Mas se você confiar no Senhor, mesmo que pareça muito grande esse inimigo, né? Mesmo que pareça que ele venha com carros de guerra contra você, Deus vai te dar força. Amém? Espero que eu possa ter ajudado. Essa é uma reflexão que eu trago para vocês. Que Deus possa iluminar todos vocês. E uma boa redação e que tudo dê certo. Amém? Galera, fiquem na paz. Tudo de bom.